Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Regina Paraguaçu, sou sócia-diretora da Smart Team RH, uma profissional que atua na área de recursos humanos há mais de 30 anos, com todos os subsistemas aí de recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, enfim. E eu vim aqui apresentar para vocês a Smart Team RH. Smart Team RH é uma empresa que nasceu da necessidade que eu e o meu sócio vemos no mercado, das pequenas e médias empresas saberem lidar com essa parte justamente de atração de talentos e desenvolvimento de talentos dentro das organizações. A gente sabe que isso é uma das grandes dores das empresas que são pequenas e até médias, que foram crescendo sem muita estruturação, com controles em RH mais ligados a departamento pessoal, a questões trabalhistas, folha e tudo mais, e que não tem um RH dentro delas que possa fazer toda essa parte de atração e de retenção de talentos. Então, daí surgiu a Smart Team RH, ok? Vamos lá, gente. A gente sabe dos desafios das pequenas e médias empresas. E um deles é justamente o que eu acabei de falar, atrair e selecionar pessoas com uma qualificação profissional boa. Um outro desafio é formar pessoas comprometidas com os valores da organização, com os objetivos da empresa. A gente sabe quanto isso dói, né? Às vezes você contrata alguém, você demite aquela pessoa e aquela pessoa não performa, ou contrata alguém bom, daqui a pouco ela vai embora porque ela não tinha aquela identificação com os valores da empresa. As dificuldades em escalar, né, em crescer, porque perde os poucos profissionais formados, é o que eu acabei de dizer. E é um grande desafio reter talentos, né? Uma pesquisa recente mostra que mais de 85% dos profissionais que estão dispostos a ouvir novas propostas profissionais, isso eu como headhunter, e já atuo nessa área há tempo, é muito raro eu abordar alguém, desde a base da pirâmide até um alto executivo, que não se disponha a ouvir uma outra proposta. Isso até é normal, eu acredito que não tem problema nenhum, mas assim, você já parou para pensar o que faria aquele profissional ficar na tua organização? Isso é um dado que eu estou atrapalhando aqui a apresentação, um dado que a gente tem que ver. E outro dado, né? 36,52% dos profissionais estão infelizes com o trabalho que realizam. 64,24% gostariam de trocar de atividade. Isso é uma pesquisa da SurveyMonkey. Então, gente, tem coisa errada por aí e a gente pode trabalhar nisso. Se eles estão infelizes por quê, né? Porque realmente às vezes não fazem aquilo que gostam, estão subdimensionados para uma vaga, superdimensionados para uma vaga. Então, aqui, o nosso propósito é justamente a felicidade dos times, né? A Smart Team surgiu para trazer essa sensação de felicidade no sentido de estar satisfeito com aquilo que está fazendo, né? A gente vai tentar promover essa felicidade no trabalho. Hoje em dia a gente sabe que as grandes organizações têm até gerente de felicidade, né? Gerente de felicidade, que está muito ligado a essa questão do RH. Então, aqui a gente se encaixa com o nosso propósito. E assim, o objetivo maior, né, nossa meta, nosso alvo é realmente impulsionar a gestão de talentos da tua empresa de uma forma íntegra, com um amor ao aprendizado, fazendo com que as pessoas se desenvolvam com uma metodologia inteligente que vai impactar positivamente os resultados do teu negócio, com certeza. Por quê? Porque a gente sabe que se você reduz risco e reduz despesas, você aumenta lucro. Então, gerar análise preditiva é alguma coisa que diminui sua rotatividade, absenteísmo, reduz a rescisão em processos as despesas com processo de RH e aumenta a produtividade e engajamento dos colaboradores. Isso é super importante. E aí,
a gente tem aqui uma forma de agir, né, na realidade. É bem esse círculo, né, que a gente sabe que fecha o círculo. A gente tem toda uma parte de recrutamento e seleção, de atração de talentos ligados ao fit cultural da empresa. O que é fit cultural? São aquelas premissas que você acha interessante, os valores da empresa, as metas que a empresa pretende atingir. Isso tudo está dentro do fit cultural, principalmente a questão dos valores da empresa. E a partir disso a gente contrata e desenvolve assim, essas pessoas, e mesmo das pessoas que estão lá dentro, né? Isso na contratação a gente usa uma ferramenta que ajuda, e as pessoas que estão lá dentro, a gente também faz um estudo de perfis comportamentais com base em um teste, que é um teste realmente de perfil comportamental, e que vai dar aí um mapeamento das competências que as pessoas têm, o que tá bom, o que precisa ser melhorado. Isso tudo gera retenção, redução de turnover e times mais engajados, gente. É real. E por que você deveria nos contratar, né? Por ter processos seletivos mais ágeis e bem estruturados. Isso que a gente pretende, com as ferramentas que a gente tem. Ter informações claras e objetivas sobre o perfil de cada membro da equipe. Conhecimento, gente, é importante. Autoconhecimento é muito importante. E conhecer como que as pessoas agem vai fazer com que você possa liderá-las de uma forma mais eficaz. Aqui a gente recebeu apoio para desenvolver gestores e líderes. Aqui a gente sabe, gente, que às vezes as pessoas não saem da empresa porque a empresa é assim, o assado. Elas saem da empresa porque elas têm um mau gestor. Ou muitas vezes as pessoas também, elas são promovidas de forma inadequada. Normalmente, a cultura do Brasil é o seguinte: você tem um excelente técnico, você promove a um gestor e você vai perder um excelente técnico e vai ganhar um mau gestor. Então, aqui a gente age desenvolvendo gestores e líderes. Isso é importantíssimo. Um outro dado, por que nos contratar, é justamente ter um RH compartilhado. A gente está ali junto com vocês, né, independente, focado em desenvolver talentos para que fortaleçam a cultura da tua empresa. Então, a gente está junto, está fazendo um trabalho em parceria, ok? Bom, e a gente está baseado em quê? Em ciência, em tecnologia. Muitas vezes as pessoas fazem o profiler, que é o teste que eu vou mostrar logo à frente, e dizem: nossa, mas isso é bruxaria, é mágico. Não é, gente. É um teste baseado na metodologia DISC, que foi um teste criado nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra, que foi trazido para o Brasil, né? Na verdade, com base nesse teste, a gente tem a faculdade, a Universidade Federal de Minas Gerais e a USP desenvolveram um teste, mas com base nos dados da população brasileira. E isso vai gerar para a gente quase 98% de precisão. Então, as pessoas realmente se sentem identificadas pelo teste. E isso tudo é uma análise preditiva de dados. Vocês devem ter ouvido falar de People Analytics. O que é People Analytics? É justamente isso. É você ter dados, cada vez mais dados, uma cultura de dados dos profissionais da tua empresa que vão favorecer tomadas de decisões muito importantes aí para a tua empresa e para as pessoas. Então, a gente tem um mapeamento online que gera energia e produtividade, aí vai trabalhar com a pressão, o absenteísmo, mais as competências de soft skills e a pessoa certa no lugar certo. Aqui essa ferramenta nos dá também um match de skills, ou seja, quando a gente vai fazer uma busca, um recrutamento, seleção, ou até mesmo saber o que é aquele cargo, o que precisa naquele cargo, a gente faz o que a gente chama de engenharia de cargo. Então, todas essas 20 competências aqui, elas são estudadas e a gente vai, para cada cargo, a gente vai determinar o que é importante naquele cargo. Isso é engenharia de cargo. E através do teste, você tem aqui o que precisa, o que a pessoa que foi testada apresenta e qual a consonância que os resultados dela têm com a sua engenharia de cargo. E aí a gente tem o match, aonde que essa pessoa, por exemplo, vai ter que desenvolver quais competências comportamentais, ok?
todos nós temos quatro tipos, né? E isso vai variar de pessoa para pessoa e o grau de cada um e nas pessoas testadas. Então, a gente tem o executor, que é aquele multitarefa, dinâmico, proativo, um comunicador, que também é comunicativo, relacional, animado, um analista, introvertido, um planejador aqui, que é uma pessoa mais rotineira, mais diplomata, mais empático. Vamos pensar assim, de repente você tem um vendedor aqui, como que você pode ter um vendedor que não seja executor, né? Então, a gente precisa de um grau bom de execução e de comunicação em um vendedor. Da mesma forma que um gestor, um controller, ele tem que ter muito planejamento, tem que ser uma pessoa bem analista. E aqui a gente tem aquela roda de competências que eu mostrei há pouco, e aqui os perfis. Isso tudo são simples amostras do que a gente tem nesse teste, que traz muito mais coisa, pessoal. Aqui, ó, mais um dado que a gente pode trabalhar é a avaliação de desempenho, né? Você pode ter os aspectos, os critérios que você estabelece, e você pode ter uma avaliação do gestor, depois você tem tudo isso parametrizado, com números e tudo mais. Isso te dá a capacidade de um olhar mais analítico para a tua empresa, né? Você sai daquela coisa do eu acho para alguma coisa que está mais concreta. Aqui você alcança times mais ágeis e felizes e integrados. Isso é um dos objetivos do nosso trabalho. Você tem um turnover diminuído, você tem colaboradores mais comprometidos, pensando como donos do negócio, você tem crescimento rápido, mas sem perder o foco da cultura organizacional, e você tem aqui os nossos planos, né? Os planos, com tudo que eles agregam, são informações que a gente pode passar a posteriori para vocês. Eu deixo aqui uma breve apresentação, né? Espero que vocês nos contatem para que a gente faça uma apresentação mais detalhada e assim, consiga entender um pouquinho mais daquilo que vocês precisam, ok? Mas, por hora, obrigada e a gente aguarda o contato de vocês.